Olá, Ezek no Brasil, como é que vocês estão? Hoje eu vim dar continuidade com a tech do TNA e o tema que eu vim abordar com vocês é sobre conferência local, mais especificamente sobre OC Finanças. Mas antes disso, eu vou me apresentar para vocês. Eu sou a Juliana, atualmente eu sou coach do Tier 3 de Finanças e Legalidade. Eu tenho 25 anos, eu sou estudante de pedagogia, eu vim da Ezek em São José do Rio Preto. Eu tenho 5 anos de organização, eu entrei aí em 2014 e eu sou apaixonada por cidades do interior. Eu sou da capital de São Paulo e atualmente eu moro no interior do Rio de Janeiro, que é uma cidade que eu amo muito. E para começar essa tech, vou falar um pouco para vocês sobre a responsabilidade do OC Finanças e o que ele deve fazer durante essa gestão. Bom, as principais responsabilidades que o OC Finanças tem é fazer um planejamento financeiro para a conferência, para que ela seja 100% sustentável. Planejamento financeiro também do shopping, para que não dê prejuízo, e como arrecadar fundos para isso. Sistema de incentivo, estratégias para obter 100% da membresia na conferência. Por que eu trouxe isso? Porque algumas pessoas elas não podem pagar o valor integral de uma FII, então a responsabilidade do Office Finanças, junto com o OCP, em criar formas e condições para que essas pessoas elas estejam presentes na conferência. Então, pensar aí como que você garante que 100% da tua membresia vai estar na conferência. Controle das receitas e despesas, isso se linka com a confecção dos recibos, porque tudo que entra e tudo que sai precisa ter um comprovante. Então, é a partir dos recibos e dos comprovantes complementares que a gente tem isso. A responsabilidade também do OC Finanças, a parte de auditoria. Então, é muito importante conversar com o VP e com o manager de finanças sobre como vocês vão fazer isso. Se o OC Finanças vai ter acesso a contas online, se não vai ter. Então, alinhar como é que vai ser esse procedimento, fazer um tracking das notas fiscais e dos cupons fiscais, e ter um relacionamento muito próximo com o VP Finanças e Manager, como eu disse, e também com o OCP, porque o OC Finanças e o OCP, eles entregam a conferência juntos. Não, todo o OC entrega a conferência junto, mas a parte financeira e de conferência sustentável são os dois que entregam em conjunto, então é muito importante ter esse corner muito forte com o OCP. Falando um pouco dos contratos, tem algumas informações importantes que devem conter em todos os contratos, que é o nome completo do locador, o RG com o órgão emissor, o CPF do locador, o endereço do locador. Então, assim, essas informações do locador precisa ter em todos os contratos. E agora as informações do CL local. É a razão social do locatário, o CNPJ do locatário, o endereço do locatário, o nome completo, RG, órgão emissor e CPF das testemunhas que vão assinar o contrato. Essas informações são muito importantes e também tem a forma de pagamento com os dados bancários. Uma dica que eu dou é também colocar a data em que esse pagamento ele vai ocorrer. Se for de uma vez só, colocar quando é que vai ocorrer, se for parcelado, quais são as datas dessa parcela, porque facilita as questões de auditoria tanto para o CL quanto para o TNA. E um ponto de atenção muito importante é que somente o contrato de sítio e chácara pode ser assinado pelo ClickSign. Qualquer outro contrato fica vetado, então se lembrar que só o contrato de sítio e chácara pode ser assinado pelo ClickSign. Falando um pouco sobre as receitas e despesas, nós temos informações mínimas que devem conter nos recibos, que é o nome CNPJ da entidade, o nome completo de quem está realizando esse pagamento, o CPF ou CNPJ de quem está realizando o pagamento. Nesse ponto, é muito importante, lá no recibo, você destacar qual que é o documento de identificação. Se é um CPF, se é um CNPJ, se é um passaporte, para a gente saber qual é esse documento de identificação. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, também tem lá nas súmulas. E é importante também ter o valor numérico, o valor por extenso. No caso do pagamento de shopping, na parte lá na parte em que você coloca que aquele pagamento ele é referente ao quê, é importante colocar o valor unitário de cada compra e o valor também unitário, para quando fazer a soma, dar o valor certinho que tem lá no recibo. E é importante também ter data e assinatura do OC Finanças.
Falando um pouco sobre as notas e cupons fiscais. Os dados necessários para emissão de nota fiscal é a razão social, CNPJ, endereço, telefone, inscrição social da entidade. E os dados necessários para emissão de cupom fiscal é razão social e CNPJ. Os cupons fiscais são aqueles que a gente encontra em mercado, então tem que ter o CNPJ da identidade. E as notas fiscais é quando a gente consegue encontrar em lugares maiores. Por exemplo, vou fazer uma compra pela internet, aí sai a nota fiscal de lá e tem que ter os dados do CNPJ. Por exemplo, fui comprar as camisetas da conferência. Normalmente eles vão emitir uma nota fiscal, então lá tem que conter todos esses dados. E aí vou fazer algumas perguntinhas para vocês, já dando a resposta também, para vocês ficarem bem atentos com relação a isso. Quais tipos de documentos podem ser assinados pelo ClickSign? E eu já falei isso um pouquinho antes. Todos os documentos, recibos de receita e despesa, qualquer tipo de contrato, contrato de locação de sítio e chácara. Somente contrato de locação de sítio e chácara. Como eu falei para vocês um pouquinho antes, se vocês quiserem saber mais sobre isso, vocês também podem consultar as súmulas, não tem problema nenhum, ou consultar qualquer membro do TNA. Quais documentos preciso para auditar as receitas? Recibo com valor numérico, por extenso, identificação de quem está pagando, data e assinatura do Finanças. Recibo com valor numérico, identificação de quem está pagando, data e assinatura do Finanças. Recibo com valor numérico, por extenso, data e assinatura do Finanças. Ou recibo com valores numéricos, por extenso, identificação de quem está pagando e assinatura do Finanças. E a resposta certa é recibo com valor numérico, por extenso, identificação de quem está pagando, data e assinatura do Finanças. Todas essas informações, elas são muito importantes, tanto para auditar as receitas, quanto também para auditar as despesas. E a última questão é, preciso colocar o CNPJ do CL em todos os comprovantes? Não, só nos comprovantes de despesa. Sim, devo colocar em comprovantes de receita e despesa. C, somente nos dados do contrato. D, somente para emissão de nota e cupom fiscal. A resposta certa é colocar o CNPJ do CL em todos os comprovantes que vocês tiverem, tanto de receita quanto de despesa. Não esquecer de fazer isso, não esquecer de colocar. Se quiser, eu também acho bem válido fazer um PPTzinho com todos os dados do CL local, e sempre que precisar fazer alguma compra ou qualquer outra coisa, vocês têm lá os dados prontinho, não precisa ficar perdendo tempo procurando ou perguntando para alguém. Se vocês tiverem qualquer outra dúvida, vocês podem me procurar. Tem aqui o meu e-mail, meu telefone, meu WhatsApp. Vocês também podem enviar as dúvidas pelo Instagram também. E todos os nossos conteúdos nós colocamos na página também do Facebook. Então vocês podem entrar lá a qualquer momento. Então, qualquer dúvida, podem me procurar ou procurar também qualquer outro membro do TNA. E é isso. Beijos para vocês!